Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos dar início à nossa web palestra de hoje. O tema que será abordado é acolhimento à mulher frente à gravidez indesejada. A palestrante convidada de hoje é a doutora Denise Ornelas Pereira. Ela é médica de família e comunidade, coordenadora do Grupo de Trabalho de Mulheres da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade. Vamos dar início à atividade de hoje. Passo a palavra para a nossa palestrante. Tenham todos uma excelente web palestra. Olá, bem-vindo a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Queria agradecer o convite do pessoal da Telesaúde da Bahia para fazer essa discussão com vocês. Acho que é uma temática que envolve bastante discussão, porque tem um conteúdo que mexe com a gente, né, com os nossos valores, com os nossos princípios, e também mexe com as ideias e com as concepções que a gente tem em relação a uma gravidez indesejada. Então, como profissional, muitas vezes a gente não tem esse conteúdo discutido na graduação, falado sobre o que fazer frente a uma situação como essa. A gente age muito mais pelo nosso instinto, pelos nossos valores morais, pelos nossos valores supostamente éticos. E é necessário que a gente converse sobre técnica também, né? É necessário que a gente vá para além da questão dos valores. Isso também faz parte, obviamente, da nossa Constituição Social sobre a relação com uma mulher que tem uma gravidez desejada, mas também o conteúdo técnico sobre isso é importante. É isso que a gente vai tentar falar um pouco nessa tarde. Então, inicialmente eu quero trazer um caso, é um caso real, um caso que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 2014. Uma mulher chamada Jandira, tinha 27 anos, 2 filhos. Ela desapareceu após sair de casa para interromper uma gravidez indesejada. Essas fotos, elas são do acervo pessoal da família da Jandira, que cedeu para uma matéria que vocês podem verificar nesse link do UOL, e que foi amplamente divulgada, né? O caso da Jandira foi amplamente divulgado pela imprensa. E se vocês, né, tiverem maior interesse, vão entender que essa história lá tem várias nuances, e inclusive esses prints de tela aí são do ex-marido dela, na verdade, quando ela contava para ele que ia fazer o procedimento, que ela estava com muita vergonha, falando que ela ia até a rodoviária de Campo Grande para poder se encontrar com as pessoas que tinham prometido para ela fazer o aborto, e falou o valor, né, ali, tá lá, R$ 4.500, falando que eles pediram para desligar o telefone no dia seguinte, né, que ela estava em pânico, e isso foi usado pela polícia para o esclarecimento do caso, né, porque ela, depois que foi fazer esse procedimento, depois que foi para esse ponto de encontro, ela sumiu durante 1 mês. E o desfecho dessa história é muito triste, né, um desfecho que acaba na morte da Jandira, e não só numa morte, mas num corpo carbonizado, abandonado num carro, lá no Rio de Janeiro. Então, ela estava grávida de 4 meses, né, mais ou menos 20 semanas, e ela foi encontrada morta e carbonizada. E aí, o que esse caso tem a ver com a atenção primária à saúde? O que esse caso tem a ver com medicina? O que esse caso tem a ver com enfermagem? Tem a ver com psicologia? O que tem a ver com os agentes comunitários? O que tem a ver com os técnicos? Tá ruim o som, gente? Vocês querem? Como é que a gente faz aí? Não sei. Na verdade, está chegando limpo o som. Só uma informação rapidinho. Quem está com problema aí com áudio, eu peço por gentileza que sai da sala e retorna utilizando o Mozilla Firefox, tá bom? É o navegador melhor para a gente poder acompanhar. Os demais participantes estão ouvindo bem? Dá um feedback rapidinho aqui para a gente. Todos conseguem ouvir bem. Geralmente o problema é no equipamento quando todos estão ouvindo com alguma dificuldade. Quando é 1 ou 2, né, quando um mínimo aí sinaliza, na verdade tem que verificar algum probleminha no equipamento aí do município, tá bom, pessoal? Então vocês têm que verificar a internet de vocês, o equipamento de vocês, caixa de som. Quem estiver usando caixa de som e estiver sozinho, quiser usar um fone de ouvido, é melhor. Também verificar o volume do equipamento de vocês, tá certo?
e utilizar o navegador preferencialmente o Mozilla, tá bom? Acho que a gente pode dar continuidade. Tudo bem. Então, vou tentar falar um pouco mais alto para ver se fica mais claro para vocês aí também. Mas esse caso, então, ele é um caso emblemático em relação a uma mulher que desejava interromper uma gravidez e não teve assistência no sistema de saúde. Então, a minha pergunta para vocês hoje é: a Jandira, ela tinha um serviço de saúde em que ela podia recorrer ao se deparar com uma gravidez indesejada? E aqui eu não estou falando de fazer um aborto, eu estou falando de recorrer a um serviço de saúde onde ela pudesse buscar orientações, onde ela pudesse se informar sobre as questões relacionadas desde uma doação do bebê que ela tivesse, até questões relacionadas aos processos de assistência social, seguridade, afastamento de trabalho, como é que isso mexeria com a vida dela em vários âmbitos. Uma segunda pergunta seria: a Jandira, se ela fosse atendida por algum de vocês, né, por algum de nós, médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, será que a Jandira, ela, se fosse uma paciente nossa, uma pessoa sob os nossos cuidados, ela teria vínculo suficiente, ela conversaria com a gente de forma a contar que ela desejaria interromper essa gravidez e ter essa possibilidade de sofrer uma reorientação em relação ao seu desejo, em relação à dificuldade que ela teria para conseguir fazer isso de forma segura, em relação aos riscos que ela estava correndo? E aí, né, trago aqui alguns dados para justificar o porquê que é importante a gente falar sobre esse assunto. No Brasil, a gente tem, né, o último inquérito, a Pesquisa Nacional de Aborto de 2006, mostrou que o aborto é uma questão frequente de saúde das mulheres. 1 em cada 5 mulheres de 40 anos se estima que já teve em algum momento da vida abortado no Brasil. Estima-se que até 2015, pelo menos 4,7 milhões de mulheres já teriam realizado, então, um aborto. 48% desses abortos teriam sido feitos por medicamentos, 48% foram internadas para finalizar de forma cirúrgica o aborto, e 63% dessas mulheres morreram em decorrência do aborto em 2016. Então, é um grave problema de saúde pública, não é uma questão restrita, individual. Ela afeta realmente mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as religiões, com vários níveis diferentes de escolaridade, claro que concentradamente em alguns grupos, né? Então, nessa estimativa aí de 2015, de que 416 mil mulheres tenham abortado, 78% dessas mulheres já eram mães, já tinham tido filhos anteriormente. A gente tem uma concentração aí de renda entre as mulheres abaixo de 5 salários mínimos, né? Até um salário mínimo, 28%, de 2 a 5 salários mínimos, de 1 a 2 salários mínimos, 36%. Então, até 2 salários mínimos, mais de 50% das mulheres que recorreram ao aborto. Em relação à idade, a gente tem a faixa etária predominante de 12 a 19 anos, né, 29%, de 20 a 24 anos, 28%. Então, entre 12 e 24 anos, mais de 50%. 56% das mulheres que relataram ter o aborto na pesquisa nacional, onde elas não precisavam se identificar, elas preenchiam o papel e colocavam numa urna. 56% eram católicas, e escolaridade, a gente vê aí que elas tinham ensino médio 45% das mulheres, né? E por que existe essa dificuldade em relação a essas mulheres que têm até uma determinada escolarização, mas têm uma dificuldade, provavelmente, de acesso aos serviços de saúde? Por que essas mulheres, uma vez que tenham a situação de estar frente a uma gravidez indesejada, elas têm ainda mais dificuldade de recorrer ao sistema de saúde, principalmente a quem está perto delas, atenção primária à saúde, a gente lá no posto de saúde, que é quem pode fazer um teste de gravidez precocemente, fazer uma datação, iniciar um cuidado que pode ser um cuidado que vai continuar como um pré-natal, ou um cuidado que vai ser interrompido se essa gravidez foi interrompida, seja de forma natural, seja de forma provocada. Porque elas sabem que elas são denunciadas se elas
manifestam o desejo, a intenção de interromper a gravidez, ou mesmo se elas já interromperam essa gravidez e vão procurar um pronto-socorro. Essa outra pesquisa que eu mostro para vocês, né, uma reportagem feita também pela UOL, mostrando que 30 mulheres no ano de 2017, elas respondiam em São Paulo pelo crime de autoaborto provocado, né? E o médico, prioritariamente, era quem denunciava. Mas não só o médico, né? Essas mulheres, elas foram denunciadas por médicos, por enfermeiros, até por técnicos, né? E às vezes até pelo próprio hospital, o diretor técnico, o clínico do hospital era acionado, a diretoria técnica, para fazer a notificação para a polícia, para chamar a PM, para fazer o flagrante. E eram mulheres, né, essas 30, né, em que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo mostrou que eram mulheres de 16 a 41 anos, em sua maioria solteiras, desempregadas ou com emprego no comércio, e que já, né, precisavam de assistência gratuita no processo da Defensoria por conta de ter uma baixa renda. E mais da metade delas já tinha filhos. Essas mulheres, então, elas tinham sido alvo da denúncia desde porque o médico plantonista que atendeu tinha verificado a presença de restos de supostamente comprimidos de misoprostol na vagina dessas mulheres, então recolhendo esses comprimidos, chamando a polícia. Um outro caso aqui, né, emblemático, denunciado por uma enfermeira que atendeu e confiscou os comprimidos de Citotec que ficaram sob a guarda do hospital. Esse outro caso, uma mulher de 38 anos, mãe de 2 filhos, tinha sido denunciada no hospital, pelo hospital onde ela foi socorrida, depois de ter tomado um chá abortivo. Então, ela revelou que tinha tomado chá, estava provavelmente com medo e muito assustada com as consequências de um sangramento volumoso. Ela fala que, quando deu a entrada na emergência, fala dessa informação e foi denunciada. E uma outra, de 19 anos, né, denunciada pelo médico que retirou da vagina dela os comprimidos de Citotec e entregou como prova para a polícia, né, para quem ele mesmo tinha ligado fazendo a denúncia. E é importante a gente esclarecer que muitos profissionais falam que o problema é que o Código de Ética fala que é proibido ao médico fazer aborto e que eles teriam medo de, numa situação de um abortamento provocado, ou suspeita de um abortamento provocado, serem colocados como cúmplices ao não fazer a comunicação desse crime. Porém, o próprio Código de Ética Médica, no seu Código 73, ele coloca que revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, ou seja, essas mulheres elas só procuraram esse profissional porque eles estavam atuando como médicos e, né, na missão ali de cuidar daquelas vidas. Esse dever legal, né, que foi imaginado por essas pessoas ao fazerem a denúncia, ela não estava prevista de fato no Código de Ética, uma vez que nem tinha sido pedido, né, por nenhuma autoridade judicial, nenhuma autoridade policial, nenhum tipo de informação que se justificaria, né, consideraria-se um motivo então justificado, ou o consentimento da paciente, que não houve, né? Então foram denúncias baseadas apenas no desejo do profissional de se colocar julgando aquela situação como uma situação que deveria ser denunciada. E existe um parecer do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o parecer 24.292 de 2000, que fala claramente que, diante de um abortamento, o médico não poderia comunicar o fato à autoridade policial ou mesmo judicial, em razão de estar diante de uma situação de segredo médico. E isso aqui motivou, por exemplo, no ano passado, que o próprio Conselho Regional de Medicina abrisse uma sindicância para investigar um médico que denunciou um aborto na cidade de São Bernardo do Campo no ano anterior, porque isso ficou amplamente divulgado pela imprensa, né? O médico que fez a denúncia, a mulher foi presa. E todo esse processo, então, ele gera na sociedade como um todo uma noção de que essas mulheres, além de terem a punição, né, moral, de terem se submetido ao autoaborto, muitas vezes religiosa, social, elas também teriam que conviver com esse medo de não poder procurar o sistema de saúde, essa dificuldade de buscar o profissional que pudesse orientá-las, não em relação ao fazer o aborto em si, mas em relação ao que fazer frente a uma gravidez indesejada nas suas mais variadas dimensões possíveis, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, da parte técnica, porque a próxima pergunta, né, depois de falar um pouco desse caso, é pensar qual é o nosso papel
no acolhimento dessa mulher. O que a gente faria, então, se uma mulher como Jandira procurasse a gente, colocando que ela está vivendo uma situação de uma gravidez indesejada e tudo que muda naquela vida, na vida dela, quando ela descobre que ela está grávida e ela não desejaria prosseguir essa gravidez. Então, lembrar que na atenção primária à saúde, na atenção básica, é fundamental que a gente tenha papéis bem documentados e bem claros assim, sobre esse cuidado que a gente vai oferecer. Então, a detecção precoce de uma gravidez indesejada ela é tão importante quanto a detecção precoce de uma gravidez desejada. Essa mulher ela precisa, para isso, realmente ter um processo de privacidade, um processo de que ela possa solicitar, demandar, fazer um teste de gravidez, de forma que ela saiba que ela não vai... todo mundo vai saber que ela está grávida, como é que vai acontecer esse processo. Seja desejada ou indesejada, ninguém está falando de quem quer fazer ou autoprovocar um aborto, falando só de uma gravidez que inicialmente ela ainda tem dificuldade de aceitar, ela tem dificuldade de pensar como é que vai ser a vida dela, se reorganizar a partir dali. E a gente sabe bem disso, né? Que muitas vezes a gente, como profissional, recebe uma mulher que já tem 2, 3, 4 filhos, e aí quando ela fala que ela está com uma menstruação atrasada, ela já recebe um julgamento, mas você não se cuidou, como assim? Olha a situação que você está. Mas na hora que o teste dá positivo, aí ela ganha parabéns, e não, vai ser mais um filho, mais alguém aí para você cuidar, vai trazer amor. Então a gente tem esse discurso, né? Mas a gente não pensa, muitas vezes, né, que esse processo de entender a concepção ou não daquela gravidez como desejada seria importante para a gente vincular essa mulher que não deseja essa gravidez e ela que ela sinta vontade, muitas vezes até para colocar isso para a gente. É importante a gente colocar também como papel da atenção primária nesse acolhimento, né, orientar sobre os direitos, sobre as possibilidades e a redução de danos, né, frente a situações de desejo de interrupção de gravidez. Assim como a gente tem que educar e formar os nossos profissionais, então, na atenção primária é um lugar para que a gente fale sobre todos os temas relacionados ao ciclo sexual e reprodutivo, incluindo, né, o abortamento, que está previsto de forma segura pelos casos provistos em lei, e nos casos de abortamento espontâneo, essa atenção humanizada à mulher, ser parte da Rede Cegonha, né, que também inclui a atenção primária à saúde. Então, perceber que essa educação e a formação dos profissionais é um papel nosso e que também a nossa parte na rede de cuidado ao aborto legal, ela deve ser feita, deve ser realizada. A gente, como profissional de atenção primária, deve conhecer o que deve ser feito nesses casos, né, quando a mulher de fato tem direito a uma situação prevista em lei para o abortamento no sistema público de saúde. E, posteriormente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as experiências internacionais nos níveis variados aí de prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. E também vamos falar um pouquinho sobre os mitos e sobre as questões relacionadas à saúde mental da mulher frente a uma gravidez indesejada. E aí eu começo aqui trazendo 2 referências, né, que eu acho que são mandatórias para todos nós que estamos envolvidos na atenção primária. Uma cartilha do Ministério Público Federal sobre violência sexual e os direitos de interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Então, essa cartilha ela detalha o que é necessário para que uma mulher que é reconhecida como uma mulher vítima de violência possa fazer a interrupção dessa gravidez, assim como a gente tem uma norma técnica do Ministério da Saúde, que foi publicada em 2012, se eu não me engano, acho que é 12, sobre a prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, onde a gente tem toda a parte de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, a questão dos traumas psicológicos, mas também em relação à questão da gravidez indesejada. E trazendo um pouco, né, desse processo como uma discussão internacional, a gente tem vários organismos internacionais, inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, a Organização das Nações Unidas, discutindo a questão do abortamento seguro como uma questão de direitos humanos, né? Reconhecendo que essas mulheres elas precisariam ter reconhecidas as suas fragilidades nesse processo de gravidez indesejada e que prevenir o aborto inseguro, ele não é feito só quando você oferece o aborto seguro. Oferta de aborto seguro é uma estratégia que é definida politicamente pelos países, a partir de legislação, a partir de um debate profundo com a sociedade,
Mas no nosso país, enquanto o aborto seguro para condições que não estão previstas no Código Penal, ele não é legalizado ou ele não tem uma decisão de tribunais superiores para que se reconheça como um direito constitucional, é necessário que o sistema de saúde se adeque em relação a isso. Então, esse artigo que eu estou trazendo, as estratégias para a prevenção do aborto inseguro, ele discrimina níveis de atenção onde você pode atuar, né, níveis, momentos diferentes onde você pode atuar, e a primeira estratégia de prevenção primária é para que você atue de forma que a mulher não engravide sem desejar após relações sexuais desprotegidas. Então, antes dessa mulher ela suspeitar que ela está grávida, ela sabe que ela teve uma relação sexual desprotegida e que essa relação sexual pode levar a uma gravidez indesejada. Essa já é uma condição frente a uma possível gravidez indesejada que eu posso atuar. E como é que eu posso atuar? Eu posso atuar na orientação dos direitos sexuais e reprodutivos na sua totalidade, né? Então, o processo que a gente já faz dentro de uma consulta, que a gente já faz na oferta dos nossos grupos, mas também pensando que nesse processo de tive uma relação desprotegida, ela pode ser orientada. É necessário que os grupos eles orientem que as mulheres, frente a uma gravidez, frente a uma situação de relação sexual desprotegida, possa procurar a unidade básica de saúde imediatamente. Isso pode ser feito tanto individualmente quanto em grupos. Existe essa recomendação no artigo de que se incluam também os adolescentes nesse processo. E é importante que a gente tenha agentes multiplicadores, né? Então, buscar parcerias tanto na comunidade, né? Associações, organizações não governamentais que trabalham com juventude, que trabalham com mulheres, com vítimas de violência, vulnerabilidade. E é importante que esse conteúdo de prevenção ele não inclua apenas as questões tradicionais que a gente faz de corpo, de sexualidade, mas também as questões relacionadas a gênero, a violência, a contracepção, as infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, mas também falar para essas adolescentes, falar para essas mulheres jovens sobre pré-natal, sobre nascimento, sobre puerpério, sobre as consequências que existem quando você inicia tardiamente um pré-natal em relação ao cuidado que essas duas partes, né, mãe e bebê, vão ter, assim como também falar sobre abortamento inseguro. Se eu quero evitar o abortamento inseguro, se eu quero evitar e acolher melhor essas mulheres, elas têm que saber antes de se tornarem potenciais mulheres frente a uma gravidez indesejada, os riscos que esse aborto vai causar. Então, é importante que a gente inclua a temática abortamento inseguro dentro, né, desse escopo. E aí não tem muita dúvida, né? A gente só tem duas formas na medicina de fazer abortamentos de forma mais segura, que é o uso de medicação e o uso de procedimentos cirúrgicos, seja por vacoextração, seja por curetagem. Essas formas de interrupção de gravidez, elas são documentadas para os procedimentos legais. Então, são as únicas formas realmente seguras. Qualquer outra forma que a mulher chegar e pensar, né, num grupo, se a gente faz um grupo, faz uma roda de conversa, então como é que eu interrompo uma gravidez? O que vocês sabem sobre isso? E surgem determinadas coisas do tipo uso de permanganato de potássio injetável, né, colocar numa injeção e colocar no útero, o famoso cabide, agulha de crochê, o chá, tudo isso a gente já pode orientar nesse primeiro momento que é inseguro. Elas têm que conhecer, né, reconhecer, na verdade, a insegurança de provocar um aborto com essas condições. Oi, Denise, fazer uma questão rápida. Tem mais alguém aí contigo? Que o microfone está captando outro som. Não tem ninguém aqui comigo, não. Eu estou na janela, mas a janela está fechada e ela é anti-ruído, então está no máximo possível. Entendi. Então, aos participantes, caso existem restrições em relação ao uso do microfone, então, caso alguém no município tenha conseguido ativar o microfone, eu peço por gentileza que desativem e permitindo apenas a palestrante e o meu aqui no caso a permissão para o som, né, para o uso da fala. Então, já foi feito aqui algumas limitações, mas ainda, caso, né, houve alguma falha aí no sistema e alguém do município tiver com acesso ao microfone, eu vou pedir por gentileza que desativem. Ok? Vamos dar continuidade ao web. Então, a gente estava falando da importância da integralidade no processo de prevenção primária, e aí, continuando esse processo,
a gente tem que pensar que prevenir os abortos inseguros de forma primária é evitar que a mulher engravide. Então, quando ela tem uma relação desprotegida, ela tem que poder procurar as unidades básicas de saúde para ter acesso à contracepção de emergência, por exemplo. Uma mulher que tem dinheiro para pagar uma pílula no dia seguinte, ela tem uma relação sexual desprotegida, imediatamente ela pode ir à farmácia, comprar aquela medicação, não é nem necessário receita, né? Ela compra a medicação e ela pode utilizar a contracepção de emergência. Enquanto as mulheres pobres, principalmente aquelas que não têm acesso, né, à assistência farmacêutica financiada com recursos próprios, ela vai ter que chegar na unidade básica de saúde, ela vai ter que ter um encontro com um profissional de saúde para explicar o que aconteceu, justificar o uso, do não uso, na verdade, do preservativo ou de um outro método anticoncepcional, e aí ter acesso à contracepção de emergência. Muitas vezes isso é dificultado nos nossos processos de trabalho, porque as unidades talvez não trabalhem com acolhimento, não trabalhem com a porta aberta. A gente sabe que a contracepção de emergência, para funcionar, para ser efetiva, ela tem um tempo mais curto de duração, né, de procura. Então, se, por exemplo, isso acontece no sábado e ela só for ter acesso na unidade básica à contracepção de emergência na segunda-feira, ela já vai estar sofrendo aí, então, um processo de diminuição da eficácia dessa contracepção de emergência. Então, a gente tem muitas barreiras, a gente tem falhado em relação a essa oferta da contracepção de emergência, principalmente entre jovens, né, e adolescentes. E aí a gente também não tem aproveitado esse momento para oportunizar a prevenção de relações desprotegidas, porque alguma dessas mulheres, como a gente tem falado, se ela tem dinheiro, ela procura direto assistência privada farmacêutica, compra a medicação, e aí o próprio sistema não vai saber que essa mulher, ela é uma mulher que transou desprotegidamente, vai ofertar as prevenções de infecções sexualmente transmissíveis, HIV e tudo mais, além, né, de conversar sobre anticoncepção de forma metódica. E, por outro lado, aquelas que procuram também a unidade, muitas vezes elas estão fechadas à possibilidade, estão fechadas não, elas recebem uma porta fechada em relação à possibilidade de uso de contracepção de emergência, a famosa pílula do dia seguinte, e muitas vezes elas são só questionadas em relação às infecções sexuais transmissíveis e o HIV/AIDS, né? Isso é culpabilizador, é uma forma até de punir essas mulheres, né? De deixá-las com medo e assustadas, quando, na verdade, a contracepção de emergência poderia ser utilizada. Além da contracepção de emergência, a gente sabe também hoje que existem outras formas, né, além da medicamentosa, de tentar evitar essa gravidez. Por exemplo, a colocação de DIU, até 5 dias depois de uma relação desprotegida, ela pode evitar uma concepção, né, uma gravidez indesejada. E aí, eu coloco isso nesse slide, né, porque é importante a gente pensar que a colocação de DIU, tanto previamente a uma relação sexual desprotegida, quanto nesse período de 5 dias após essa relação sexual desprotegida que eu falei aqui, ela é uma forma bastante eficaz de evitar uma gravidez indesejada. Então, os métodos reversíveis, ou, né, que podem ser interrompidos só pelo uso da medicação, eles muitas vezes, para essas mulheres que já tiveram várias relações sexuais desprotegidas, elas passam a ser realmente chovendo molhado falar sobre esses métodos novamente. Então, muitas vezes a gente evita falar do DIU, a gente evita a colocação do DIU, enquanto que esse seria um método bastante importante pela sua durabilidade e por ser, né, mais de longa duração. O DIU de cobre aí pode ser fechado até 10 anos, né, se for desejo da mulher e ela não quiser engravidar durante esses 10 anos. E ele é de fácil reversibilidade, assim que a mulher desejar retirar o DIU, ela pode retirar o DIU. Então, respeitar as contraindicações absolutas em relação à colocação do DIU, o DIU de cobre, muitas vezes o que a gente cria é a barreira para a colocação, e não necessariamente a facilitação desse processo. A gente dá para ver muitos profissionais falarem, por exemplo, de infertilidade ou de aumento de infecções sexualmente transmissíveis, né, que não é real, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso, treinar mais a aplicação e a colocação do DIU, assim também como respeitar as mulheres no seu direito de retirada antes dos 10 anos de prazo, né? E aí, eu acho que nesse primeiro momento, elas também têm que ter acesso a uma informação, ainda que não estejam grávidas, de orientações e alternativas se a gravidez indesejada acontecer. Então, eu tento, né, sempre colocar para as pessoas, deveríamos tentar nesse processo de acolhimento, que os serviços eles vão continuar de portas abertas, incluindo o apoio psicológico devido à vulnerabilidade dessas mulheres que têm uma gravidez indesejada,
Então, a gente não tem que só colocar para ela que caso ela fique grávida, ela tem que iniciar o pré-natal precocemente para que tudo dê certo, mas colocar para ela a importância, né, do apoio psicológico que ela pode ter nesse primeiro momento, frente a uma gravidez que ela não deseja, prosseguir, e que isso vai estar disponível na unidade básica, que a gente vai estar disponível como profissional para acolher, para conversar, para tirar as dúvidas, né? E orientar também as gestantes sobre seus direitos sociais, né? A possibilidade de adoção, caso ela realmente engravide, se ela não desejar levar aquela gravidez à frente, mas não desejar ter o processo de filiação da criança em relação a ela. Isso tem que ser conversado, tem que ser falado, tem que ser deixado essas portas abertas. E uma unidade básica, um serviço de atenção primária que pensa na prevenção primária do aborto inseguro, ele também se coloca como um serviço que identifica precocemente casos de violência sexual para a oferta de contracepção de emergência, de esclarecimentos do direito ao aborto legal nos casos de abuso. Então, essas mulheres, mesmo no processo de violência, elas devem saber que mais do que só fazer os testes rápidos e fazer os cuidados possíveis, as profilaxias das doenças sexualmente transmissíveis possíveis, que elas podem ter acesso tanto ao DIU quanto à contracepção de emergência, e também já saber, a partir daí, como seria, né, encaminhado o processo de abortamento legal nos casos onde elas foram submetidas a abuso, nesses casos de violência sexual. Em relação, então, à prevenção secundária do aborto inseguro, quando eu quero prevenir como sistema de saúde um aborto inseguro, o que eu faço no nível de prevenção secundária? Eu vou atuar para aquele abortamento que não posso evitar que ele seja menos inseguro. Esse que é uma grande polêmica, muitos profissionais eles colocam aqui a questão do direito à objeção de consciência, né, como uma barreira, mais da compreensão do ponto de vista ético, não falar com a mulher sobre o aborto que ela deseja fazer ou que eu não posso evitar, porque eu não convenço essa mulher de mudar de opinião, também pode ser considerada uma infração até o próprio Código de Ética, uma vez que não ofertar ao paciente informações que possam evitar que ela piore, prejudique seu estado de saúde, também é um problema. Então, a gente deveria conversar mais nas faculdades, nas graduações, sobre o que de fato é o cerne da objeção de consciência em relação ao objeto, né? O que de fato está acontecendo, né? E como eu me configuro enquanto profissional que pode estar sendo um obstáculo ao acesso à informação que essa mulher poderia ter para mudar a história ali de um aborto inseguro ser realizado. Então, é importante que a gente pense, né, que uma das coisas que diminui o risco do aborto inseguro é a confirmação da gravidez e a datação correta. No caso da Jandira, ela estava num processo muito avançado de gravidez. A gente sabe que quanto mais precocemente abortos são realizados, menos complicações existem para a mulher. E nesse aspecto, provavelmente o caso da Jandira era um caso de maior complexidade por já ter uma gravidez avançada em que a chance de complicação por um aborto inseguro realizado por uma pessoa não competente fora do sistema de saúde, totalmente precário, clandestino, aumentava muito o risco desse aborto que ela estava se submetendo inseguramente, ter o desfecho que teve. Não, claro, o desfecho do crime pós o óbito dela, de queimar o corpo como tentativa de ocultação de cadáver, né? Mas, pelo menos, o desfecho em relação a ela não ser uma mulher que tivesse uma infecção uterina ou tivesse outras condições aí que podiam estar também relacionadas até o óbito posterior dela. Então, confirmar a gravidez e fazer uma datação correta faz esse processo ser mais claro para a mulher, né? Então, se ela tem dificuldade de acesso, ela vai ter dificuldade de fazer essa confirmação. E parte dessas mulheres que têm menstruação atrasada, elas não estão grávidas. E elas podem até se submeter ao abortamento com medo, fazendo testes de gravidez de forma incorreta, enfim. E a gente precisa pensar nessa rede de segurança para essas mulheres, de identificar corretamente se estão grávidas, se não estão grávidas, né? Identificar, mais uma vez, a questão sobre violência e abuso, essas questões, né, gravidezes que já estão em curso, já são reais e que foram por fruto de uma violência ou abuso. E aí eu que destaco 3 situações que são menos faladas, mas que a gente precisa na atenção primária incorporar no nosso escopo de pesquisa sobre violência. Então, atenção ao estupro marital, as relações
não consentidas que acontecem dentro de relações de parceiros íntimos, né, ou por união estável, ou próprio casamento, mas que são consideradas também situações de violência, quando essa mulher ela tem uma relação sexual mesmo sem querer, às vezes, muitas vezes numa situação que tem envolvimento de uso de drogas, abuso de substâncias psicoativas, o próprio alcoolismo, o próprio etilismo, né? Então o estupro marital ele existe, ele precisa também ser interrogado. A gente tem as situações de estupro corretivo, né, em mulheres lésbicas e bissexuais, então situações onde essas mulheres elas não desejavam ter aquela relação sexual, mas foram submetidas a uma relação sexual forçadamente, por violência, nessa perspectiva de corrigir o comportamento que seria desviante da normalidade. E não esquecer dos homens transexuais, que também podem sofrer o estupro corretivo, como uma forma de puni-los, de tentar fazer com que eles mudem, como se fosse possível, né, a sua orientação sexual ou a sua identidade sexual, o que de fato é lamentável, mas que muitas vezes o nosso sistema de saúde ainda não se coloca aberto para falar sobre isso com essas pessoas. A gente deveria ter maior proatividade, fazer campanhas de esclarecimento e esse conteúdo ser um conteúdo da formação dos nossos profissionais. Aí eu trouxe um cartaz aqui de um grupo, né, que chama Católicas pelo Direito de Decidir. É importante também que a gente aborde com as mulheres, e a gente viu lá, né, na pesquisa nacional do aborto, 56%, por exemplo, são mulheres católicas, que vivem sobre uma lógica relacionada à questão da punição da religião. Então, acho que é importante também a gente saber que existem mulheres católicas que não pensam dessa mesma forma e constituem, ele é um grupo importante de divulgação das situações onde o aborto legal é permitido por lei, por exemplo, e aí elas têm esse folheto de orientação, né, mostrando novamente que não é necessário apresentar um boletim de ocorrência, nem uma autorização judicial, mostrando que até 20 semanas de gravidez esse aborto ele pode ser feito nos serviços legais, mas que seria preferível fazer até 12 semanas. Então, e mostrando que se você não se encontra numa dessas situações, ou que você se encontra numa dessas situações, que é importante procurar o serviço público de saúde dessa região para poder ter acesso ao que está previsto na lei, né? Então, essa pontuação. E aí trago mais um artigo aqui, falando já das experiências internacionais, né? Especificamente esse artigo é um artigo muito comentado aí da literatura, ele é de julho de 2006, então, portanto, ele é de um período que está relacionado antes da legalização, né, das situações de abortamento até 12 semanas no Uruguai. Então, nesse hospital do Uruguai, eles estavam atendendo mais de 50% das internações relacionadas a complicações de aborto, e eles perceberam que eles podiam adotar alguma estratégia, mesmo antes da legalização por lei, que tentasse diminuir essas complicações a partir de aconselhamento, de acompanhamento de mulheres que se mostravam decididas a submeter-se ao aborto. Então, esse protocolo que o Brioso e seus colaboradores relatam no artigo, ele consistia numa consulta antes da realização do procedimento, onde se avaliava o estágio da gravidez, se tirava dúvidas, se aconselhava sobre os riscos e os modos mais seguros de realização do aborto. Então, essa verbalização que a gente, né, pode fazer de que só existem realmente duas formas, né, medicamente falando, seguras de realizar o aborto, visando, né, diminuir essas complicações. E depois dessa interrupção da gravidez, depois que a mulher resolvia a maneira como ela ia interromper essa gravidez, ela poderia voltar para uma consulta onde se via necessidade de apoio psicológico, aconselhamento e fornecimento de métodos contraceptivos. Nesse protocolo, eles perceberam que no tempo de implantação, se diminuiu consideravelmente os riscos de complicação, se identificaram mulheres que não estavam grávidas e que estavam na dúvida se estavam ou não, mas que não procuravam o serviço de saúde para tirar essa dúvida, porque tinham medo de serem punidas, e a partir do momento que o protocolo foi colocado e foi divulgado pelas próprias entidades de mulheres, né, pelos serviços de saúde e de atenção primária, de que se elas tivessem uma dúvida em relação a uma gravidez desejada, elas poderiam procurar esse hospital, elas descobriam algumas descobriram que não estavam grávidas,
e, inclusive, se possibilitou também orientar algumas situações de aborto que estavam previstos em lei, se contribuiu com uma decisão mais esclarecida, então algumas mulheres optaram por levar adiante a gravidez, mesmo chegando com a vontade manifesta de interromper, algumas, a partir do esclarecimento de todos os riscos e das questões que estavam colocadas ali, mudaram de opinião, e aí se constituiu, então, numa estratégia minimamente efetiva de redução de dano num contexto de uma legislação restritiva, né, como é a nossa legislação no Brasil. Então, hoje a gente não tem um protocolo estabelecido como de brioso no Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, mas eu trouxe aqui como um exemplo de uma política pública que avançou no sentido de estabelecer em protocolo um centro, né, no caso do Uruguai, um país de dimensão muito menor do que o nosso, em relação à tentativa de fazer essa prevenção do aborto inseguro, que eu não posso evitar. Acho que essa é a questão principal, né? Eu não evito o aborto não falando sobre o aborto. Então, quando eu falo sobre o aborto, eu evito alguns abortos inseguros. E isso é uma estratégia de redução de danos. Por outro lado, a gente também tem aí as questões relacionadas à prevenção terciária, né? Uma vez que a mulher já provocou esse aborto, eu preciso atuar para que ela tenha acesso ao tratamento oportuno e de alta qualidade nas complicações de abortamento inseguro. E aí, lembrando que essas questões elas já estão postas desde 2005 no Manual do Ministério da Saúde, que tem uma versão mais nova, eu vou mostrar para vocês também, mas desde 2005 a gente já tem uma nova norma técnica, atenção humanizada ao abortamento. Se a gente for considerar como profissional de saúde que o nosso papel não é fazer o julgamento da mulher que chega em uma situação de abortamento, se ela chega sangrando, o meu papel não é perguntar se ela provocou esse aborto ou se ela não provocou esse aborto. Meu papel é ouvir a história dessa mulher. E ouvindo essa história, ela pode me dizer ou não como foi que ela provocou, ou se ela realmente provocou, ou se ela vai me contar simplesmente que ela está fazendo um aborto espontâneo. Então, quando eu penso numa norma humanizada, eu não penso numa norma que vale só para as mulheres que não provocaram o abortamento. Eu faço uma norma para as mulheres que chegam numa situação de abortamento e como eu humanizo essa situação, independente das minhas crenças religiosas, das minhas crenças morais. Se eu vou atender essa mulher que está passando por uma situação de abortamento, eu tenho que pensar que meu papel é dar atenção de qualidade ao abortamento das suas complicações, com referências ético-legais e bioéticas. Eu tenho que acolher, orientar, informar essa mulher. Eu tenho que estabelecer parcerias com a comunidade, justamente nesse sentido de que a comunidade entenda e perceba que aquele lugar é um lugar seguro para essa mulher que começa a ter um sangramento, seja de origem espontânea, seja por provocado. Tenho que dar a possibilidade de estabelecer um canal de planejamento reprodutivo para essa mulher, porque se ela já teve uma gravidez indesejada, é sabido que ela vai ter mais chances de ocorrer novamente uma gravidez indesejada no próximo período. E uma integração com o serviço de atenção à saúde da mulher, ou seja, é necessário que a mulher que chegue numa maternidade pública, que ela chegue no hospital, ela também possa ser referenciada para a rede de cuidado de atenção primária e de atenção básica para que essa continuidade do cuidado aconteça. Então, desde 2005, existe essa colocação da norma técnica que foi revisada, né, em 2012, aí eu estou colocando aqui os links sobre a atenção humanizada ao abortamento. Então, a gente tem uma nova técnica, essa capa verdinha aí, a segunda edição dela, então, ela revisa vários aspectos que a gente está trabalhando aqui. E a gente também tem um outro material que fala bastante sobre essa questão da prevenção terciária em relação aos abortamentos inseguros, que é da Organização Mundial de Saúde, o abortamento seguro, orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde, que no caso da Organização Mundial de Saúde é uma tentativa de fazer com que os países do mundo que ainda não têm situações de legalização até principalmente 12 semanas, né, consigam entender quais são os processos de instalação nos seus sistemas de saúde, de cuidado e de acesso a essas mulheres frente a uma gravidez indesejada, frente a uma situação de abortamento autoprovocado, que poderia diminuir a mortalidade dessas mulheres. Então, é importante, né, a gente trabalhar com essa perspectiva de que qualquer pessoa que comete um crime, ela é atendida no sistema de saúde e, posteriormente, ela vai sofrer as punições ou consequências, no caso, né, nos casos mais comuns que a gente conhece,
No caso dessas mulheres, a gente não tem como provar que elas causaram nenhum crime e elas não estão revelando qualquer coisa para a gente em segredo de justiça, né? Em sigilo médico. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca bastante sobre essa questão, sobre as cláusulas que os sistemas de saúde deveriam trabalhar nessa educação, e acho que esse é um tema de debate fundamental para que a gente evolua no sistema de saúde brasileiro, no sistema único de saúde, e muito do que está colocado aí nessas duas normas já foi falado nessa apresentação, e acredito que seja importante que os profissionais de saúde da atenção primária também conheçam, entendam, né? Então, no caso do manual da WHO, da Organização Mundial de Saúde, ela é uma orientação, né, que esclarece alguns mitos, algumas questões que a gente muitas vezes tem com a gente e faz a gente abrir, refletir o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Lembrar, então, que nesse contexto de que a mulher tem medo de ser denunciada pelos profissionais de saúde, ela vai retardar a procura do serviço médico, caso ela tenha se submetido a uma situação de abortamento autoprovocado. E isso vai aumentar os riscos dela ter uma infecção por esse abortamento ficar parcialmente retido ou até por uma perfuração uterina. A gente tem situações aí, né, como eu relatei para vocês a história do permanganato de potássio, ou uso de substâncias corrosivas intraútero, que também podem fazer a perfuração uterina, além da infecção da cavidade, e não só a perfuração uterina, mas todo o processo de abdômen agudo, de infecção nessa cavidade, né? E tanto a hemorragia severa, quanto as questões que estão relacionadas aí à imunização de RH. Então, se essa mulher ela é uma mulher negativa, né, ou negativo, e ela tiver um feto, embrião, que seja de um outro sistema, ela pode estar se imunizando. Então, é importante que seja oferecido para ela também o soro, para que ela evite esse processo e numa possível próxima gravidez tenha problemas também. E o tratamento adequado da dor, né? Que realmente é de uma dor de grande volume, relatada por essas mulheres. Então, todos esses riscos aí, eles vão estar relacionados quando a mulher não procura o serviço de saúde por medo. E por último, a pretensão quaternária seria quando a gente quer atuar, né, para que uma mulher que já tem essa situação de abortamento, ela tenha acesso a uma anticoncepção eficaz de forma a evitar uma nova gravidez indesejada. Então, super importante saber que, tanto na norma de humanização da atenção ao abortamento, quanto na norma do WHO, isso é muito, da Organização Mundial de Saúde, desculpem, isso é muito insistentemente colocado, né? Uma mulher, ela já pode engravidar 15 dias após o abortamento. Então, ela pode ter seu novo período fértil 15 dias após esse início de sangramento ou a provocação do aborto. Então, todos os métodos anticontraceptivos, inclusive o próprio dispositivo intrauterino, DIU, eles já podem ser usados no pós-aborto imediato. Então, é importante que a gente não só cuide daquela situação de resolução daquela etapa, né? Mas que a gente pense e planeje que essa mulher não deseja engravidar novamente. A gente tem que orientar sobre os riscos de uma gestação tão próxima a uma situação como essa. A gente tem que evitar a repetição de procedimentos para abortamento através de aconselhamento pós-aborto. Então, principalmente nos casos de curetagem, de abortamento retido, a gente tem maior risco de sinéquias uterinas, que causam infertilidade, que levam a mulher a ter outras condições de agravamento aí de gravidezes. Então, é importante a gente pensar na prevenção quaternária como essa oportunidade aí de evitar que uma nova gravidez aconteça tão próxima a essa situação. E em relação à saúde mental e abortamento, a gente tem algumas questões que são tabus, são mitos, na verdade, e outras questões que estão relacionadas mesmo ao ciclo gravídico-puerperal e todo esse processo de perda, na verdade, de uma gestação ou da continuidade de uma gestação. Existe um processo de luto, né, que está relacionado à perda gestacional. Mesmo as mulheres que provocam autoaborto, elas podem não necessariamente não ter essa gravidez como uma gravidez desejada. Então, o prosseguimento da gravidez, na verdade, é indesejado naquele momento da vida, naquela fase do ciclo, por ter sido filho daquele parceiro ou de fruto de uma violência. Mas o luto ele pode acontecer em qualquer das situações. O que não significa que necessariamente todas as mulheres elas sofram disso que eu coloquei ali entre
com ponto de interrogação, que é a síndrome pós-aborto. Por muito tempo se advogou na psicologia, ainda é uma controvérsia muito grande, tanto na psicologia quanto na psicologia médica, na psiquiatria, que toda situação de abortamento ela geraria uma síndrome pós-aborto. Todas essas mulheres elas ficariam mais suscetíveis a ter transtornos mentais comuns ou transtornos mentais graves que estavam relacionados a essa interrupção da gravidez. Então, até se colocando como uma barreira à realização e à legalização de processos, até mesmo de abortamento previstos em lei, né? Então, foi colocado, por esse artigo que eu coloco ali, o Turner Study, que foi publicado no JAMA em 2017, uma comparação entre mulheres, não que desejavam a gravidez e que não desejavam a gravidez, que foram submetidas ao processo de aborto legal nos Estados Unidos. Mas aqui a gente comparou, os pesquisadores compararam dois grupos, um grupo de mulheres que tinham, não queriam engravidar e tiveram acesso ao abortamento legal, e mulheres que tinham o direito, né, tinham a possibilidade, mas tinham de alguma forma um aborto negado por N motivos, e aí inclui-se até a questão da objeção de consciência como um processo que elas dificultaram o acesso delas, por exemplo, a conseguir o aborto. E esse estudo percebeu que as mulheres, no início, nos primeiros 3 meses, elas equiparavam, né, os processos de quantidade de mulheres que ficavam com esse processo de luto, de depressão, pela perda. Enquanto que as mulheres que posteriormente tiveram acesso ao aborto, elas melhoravam significativamente, enquanto que as mulheres que não tinham tido a possibilidade de fazer o aborto, tiveram aborto negado, elas tinham piores condições de saúde mental a partir dos 3 a 6 meses em diante, onde a gravidez não foi interrompida e poderia ter sido, porque elas desejavam isso. Então, é importante que a gente perceba que também em relação às condições de saúde mental da mulher, nos casos principalmente previstos na nossa legislação, quando a gente garante que essas mulheres possam ter acesso ao direito delas, elas não vão ter piores condições de saúde mental do que se elas não tivessem, né? Tipo, nosso julgamento moral ainda está muito relacionado que filho sempre é bom, que ter uma gravidez vai ser uma experiência boa, e isso não se mostra verdade comparando os grupos, né, específicos aí que esse estudo mostrou. E aí eu estou aqui indo para a conclusão da nossa apresentação, daqui a pouco a gente vai poder tirar as dúvidas e conversar mais um pouquinho, né? Então, onde é que a gente está falhando também no Brasil em não ver as diferenças entre as mulheres brasileiras? Assim, todas as mulheres brasileiras que não desejam prosseguir numa gestação, elas são iguais? E aí a pergunta que a gente faz no começo, como é que a gente está acolhendo essas mulheres, olhando as mulheres diferentes? E aí eu trouxe esse dado, que é de uma pesquisa, né, o IBGE, junto com o Ministério da Saúde, a Medicina Social da UERJ e a Fundação Oswaldo Cruz, que mostram que as mulheres negras, elas provocam mais abortos do que as mulheres brancas. Então, a gente tem aí 3,5% como índice de aborto provocado, as mulheres negras, e 1,7% entre as mulheres brancas, ou seja, o dobro. E uma mulher negra, ela corre 2,5 vezes mais risco de morrer por causa de um aborto do que uma mulher branca. Então, o aborto, sim, no país, ele tem cor, e essas discriminações de gênero, apesar de todas serem mulheres, elas têm tons mais dramáticos, sim, para as mulheres negras. Também existe uma diferença nessa pesquisa aí, que foi documentada na revista Ciência e Saúde Coletiva, né? Coloco aqui a referência embaixo, que no Nordeste, o percentual de mulheres sem instrução que fizeram aborto provocado significa que são 37% dos abortos. Padrão um pouco diferente daquele padrão que eu mostrei da pesquisa nacional para vocês. E esse índice é 7 vezes maior do que as mulheres que têm superior completo. Então, ele não tem só cor, ele tem classe, ele tem renda, né? E esse slide aqui foi trazido justamente, uma charge, para a gente lembrar, né, que o aborto, muitas vezes, da mulher rica, a mulher que tem condição de interromper essa gravidez, ele é feito de forma privada, ninguém fica sabendo que ela ficou grávida, ela entra em contato apenas com uma clínica, no máximo com uma conhecida, um conhecido, que vai fazer uma indicação, e ela vai para uma clínica que minimamente ela tem segurança. E a gente sabe, né, que a mulher pobre já não, ela já vai entrar muitas vezes no processo de fazer esse aborto realmente de forma completamente precária, com pessoas que não são profissionais de saúde, sem o mínimo de condições de higiene, sem o mínimo de condições sanitárias, sem o mínimo de
de condições, né, que ela vai... O tapete vermelho dessa mulher, na verdade, não é o tapete vermelho de uma clínica privada, onde ela pode pagar e fazer o procedimento de forma segura, ainda que seja ilegal. E a gente sabe que existe isso no país. E esse é minha última imagem, assim, que eu gostaria de colocar para vocês. Ela é uma imagem publicada pela ANIS, que é um estudo de bioética, que discute principalmente a sexualidade, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. E esse slide ele é bem emblemático, né? Ele mostra a Raquel, que é mãe dessa menininha que está na imagem. Ela foi afetada pelo vírus da Zika em Alagoas, quando a Raquel estava grávida. E a Raquel, aos 16 anos, ela tinha esperado por muitos meses para colocar um DIU. Ela não queria mais filhos, ela já era mãe de outros 5 filhos. E Raquel estava esperando na unidade básica de saúde para colocar esse DIU. E essa legenda, né, que a Anis coloca, né, se todas as mulheres nordestinas entre 14 e 44 anos quisessem um DIU, isso, para ser colocado no Sistema Único de Saúde, custaria cerca de 3% do gasto que recentemente foi provocado aí pelo aumento salarial dos ministros do STF. Então, mais uma diferença que a gente, né, percebe. As mulheres que têm dinheiro, elas têm acesso também à colocação do DIU, têm acesso aos métodos anticontraceptivos. Então, estar grávida de forma indesejada também reflete a questão do acesso ao serviço de saúde, aos dispositivos intrauterinos, a todo o processo mesmo de contracepção planejada dentro de uma lógica de direitos sexuais e reprodutivos. Estou deixando aqui para vocês, então, algumas referências, né, que eu me baseei para montar a aula. Espero que vocês tenham gostado, que a gente possa conversar e que seja de bom proveito, né? Acho que o mais importante aqui, o objetivo, o intuito não era falar sobre os processos de legalização ou o que a gente tem em debate na sociedade brasileira. Isso também é importante, mas eu acredito que é uma outra temática também derivada desse tema. Nesse momento, o convite foi para falar do acolhimento dessas mulheres que existem, que estão todos os dias aí batendo na nossa porta, ou não estão batendo na nossa porta, e pensar em por que elas não estão batendo na nossa porta, como elas poderiam chegar até nós e como nós poderíamos ser agentes de evitar esses abortos indesejados como abortos inseguros, né? Essas gravidezes indesejadas terminassem como abortos inseguros, morte e fatalidade. Acabei. Agradecemos a doutora pela excelente contribuição aqui conosco. Vamos abrir um momento agora para tirar algumas dúvidas. Eu vou iniciar com a pergunta da Cisley. Ela pergunta sobre o contraceptivo de emergência, se ele é disponibilizado para qualquer situação ou se tem algum requisito. Não, no Sistema Único de Saúde não tem. Se a mulher chegar com uma relação sexual desprotegida e o serviço tem a medicação, né, ela não tem, a não ser que ela tenha alguma contraindicação médica, ela tem acesso normalmente à medicação. E como eu falei, né, na farmácia privada, se você tem dinheiro, você chega e compra, não precisa nem de receituário médico. Então, uma das coisas que se questiona bastante é se essa mulher chegasse no posto, né, e falasse, quero tomar a medicação, mas não quero passar com o enfermeiro, não quero passar com o técnico, quero conversar com ninguém, como é que seria esse processo? Hoje a gente não consegue estabelecer normas assim, normativas assim, porque a gente precisa dar baixa no sistema, justificar a compra da medicação, né? A gente tem um processo burocrático um pouco mais complicado, mais difícil do que a gente tem no privado. Mas não, a princípio, não tem nenhuma justificativa para ser negado, não tem que ter submetido à violência, não. Tive uma relação desprotegida, quero usar a contracepção de emergência. E aí essa questão do uso contínuo da contracepção de emergência, muitas vezes, a gente também sabe que reduz, né, a eficácia, e aí fazer essa discussão em tempo oportuno com essa mulher, talvez seja melhor marcar uma consulta, fazer uma abordagem de mandar um agente comunitário, fazer uma visita em algum momento, conversar com ela, convocar para um grupo, mas não fazer isso como barreira a que ela use a contracepção de emergência naquele momento, por exemplo. A próxima pergunta é da PCF Saúde da Família de Serra. Eles perguntam como orientar a paciente de 40 anos que descobriu gestação e não aceita a mesma por motivos financeiros.
Então, acho que essa é uma pergunta que geralmente sempre é feita nesses casos, que quando eu venho falar desse assunto. Eu acho que o objetivo central da nossa abordagem é conversar com essa mulher, deixar essa mulher à vontade, fazer uma prática centrada realmente na pessoa, nas necessidades que ela apresenta, em relação ao que ela planeja, né? Então, se ela está manifestando para mim um desejo de interrupção da gravidez, eu vou saber ou não como ela deseja planejar essa interrupção, se ela estiver disposta a falar sobre isso comigo, se eu tiver... desculpa. Se ela estiver realmente no processo de vinculação com a equipe, né? Muitas vezes o que as equipes fazem é tentar demover a paciente. Eu acho que o único papel possível da gente é falar para ela que ela não deve fazer o aborto, porque o aborto é crime, ponto. E aí se restringe a isso, né? Na verdade, quanto mais você consegue conversar com essa paciente, deixar ela consciente de riscos, como a gente colocou durante a palestra inteira, né? Fica mais claro por que ela deseja interromper essa gravidez, o que é a motivação, a questão financeira dela, como é que impacto que isso tem, ela já é usuária de algum programa social, não é? Tudo isso vai depender muito de conversar com essa pessoa e saber de fato quem ela é, né? O que eu queria deixar mais claro assim, é que a gente não tem só que demover essa mulher da situação de interrupção da gravidez. Se ela está falando que ela vai provocar, se ela está falando que ela deseja interromper, e eu também não esclareço para ela os riscos e etc., não faz muito sentido a gente estar tendo essa conversa. Não deveríamos nem perguntar se é planejado ou não, né? Se não for para tentar fazer uma conversa entendendo de onde ela fala. A Ângela, ela gostaria que falasse mais sobre a prática do aborto medicamentoso no serviço público, e ela também tem uma dúvida em relação à nomenclatura, mesiprostol e mefloquine. Desculpa a pronúncia aí. Acho que é esse mesmo, Ângela, se puder complementar aí essa segunda pergunta aí sobre a nomenclatura. Essa é outra pergunta também, quando a gente fala sobre essa temática, aparece. Hoje no Brasil, a legislação ela só permite que o Sistema Único de Saúde faça o procedimento de abortamento legal em centros que são credenciados para isso. Né? Então, a gente tem uma lista do Ministério da Saúde de centros especializados para fazer o procedimento. De forma medicamentosa, geralmente se usa o misoprostol como primeira escolha, o mifepristone também pode ser usado, mas isso vai variar muito de padronização de serviço para serviço, porque varia, inclusive, da lista de compra de medicamentos municipal, estadual, enfim. E pode ser feito de forma combinada, existe literatura que sustenta isso, mas só o misoprostol, ele, de fato, tem eficácia, como está em todas as normas técnicas de abortamento seguro, né? Porque, quanto profissional da medicina, a gente aprende a fazer as situações de procedimento para abortamento retido, por exemplo. E o procedimento é exatamente o mesmo dentro das normas de segurança e as normas técnicas que se colocam em relação ao que está lá preconizado nas normas. Então, não tem... E como a gente não faz isso na atenção básica, não é um procedimento da atenção primária, a gente não tem nenhum tipo de padronização ou protocolo para ser feito fora do ambiente hospitalar. Então, o que está nas normas é como é conduzido hoje no país. A Laísa, ela comenta e traz aqui a pergunta dela. Falando de gravidez desejada, essa mulher é obrigada a se dispor ao acompanhamento na atenção básica e assumir todo e qualquer risco ou não? Oi, Denise. Denise, está ouvindo? Pessoal, tivemos um probleminha técnico com a nossa palestrante. Ela está transmitindo essa web de São Paulo. Vamos aguardar alguns minutinhos
Se ela retorna para a gente responder a pergunta da Laísa. Oi, Denise, pode ativar o seu microfone, por gentileza. Oi, Catiane, eu vou estar verificando aqui com o pessoal da comunicação e já te respondo. Pronto. Ok, Denise. Vou repetir aqui a pergunta. Final, oi? Ainda bem que foi no final. Ainda bem, né? A última pergunta aqui foi da Laísa. Falando em gravidez desejada dessa mulher, ela pergunta se ela é obrigada a dispor ao acompanhamento na atenção básica e assumir todo o risco, todo e qualquer risco ou não. Está falando de quem? Da mulher? Da equipe? A mulher, ela não é obrigada nunca, nem quando ela deseja a gravidez, ela é obrigada a acompanhar, na verdade, né? Tipo, a gente tem essa questão muito clara de que quanto mais essa mulher acompanhe, que a gente consiga fazer o melhor pré-natal possível de qualidade, melhor a chance da gente ter um prognóstico e um desfecho dessa gravidez adequado, que seria uma mulher saudável ao fim de uma gestação, uma criança saudável ao fim da gestação, sem dúvida nenhuma. Nossos serviços, eles são todos organizados a partir de metas e construção de indicadores que garantem para a gente que se eu faço, garantem não, né, que demandam da gente que se eu faço uma detecção de gravidez, eu tenho que ter a continuidade dessa gravidez acompanhada pelo pré-natal. Então, a gente trabalha com indicadores de gravidezes acompanhadas. E, de certa forma, esse indicador ele desconsidera a descontinuação de um percentual de gravidezes, porque se a gente for entender que parte dessas mulheres realmente não vão levar essa gravidez adiante, eu vou ter uma perda de pessoas que não fizeram esse pré-natal. Em continuando essa gravidez, a estratégia de convencimento e tentativa de adesão e vinculação dessa mulher a esse pré-natal, ela começa por respeitar essa gravidez como uma gravidez indesejada. Então, se eu começo lá, quando ela chega para fazer o teste, não tratando essa mulher como uma mulher que, tipo, agora você é só um corpo que está tendo um bebê dentro e por isso você tem que fazer um pré-natal, a chance dela aderir ao meu processo de vincular é maior. Então, você está vindo aqui para cuidar de você, não só para cuidar desta gravidez, e colocar para ela a importância dessa vinculação sem atitudes efusivamente de parabenização, né, de colocação de não, você vai mudar de opinião, filho é sempre bom, filho é uma coisa... A gente tem que respeitar o momento que essa mulher vive também, né? Então, não tratar essa mulher como uma mulher que está, por expressar a gravidez indesejada, uma mulher que não vai aderir, que não vai fazer. Ao contrário, tentar planejar esse início do pré-natal ser um processo menos traumático, com acompanhamento psicológico, consultas que não estejam tão focadas nesse processo, né, de martelar na cabeça dela sobre amamentação, sobre parto, sobre puerpério nesse primeiro momento, trazer para essas consultas as questões que estão mais relacionadas a como ela vem se sentindo, né, não ficar com essa coisa de obsessiva, de vamos ouvir o coraçãozinho do seu bebê, olha que bonitinho. Então, nós, como profissionais, a gente também tem maneiras de fazer isso ser um processo menos traumático para essa mulher, e aí a adesão dela, consequentemente, vai tender a ser melhor, porque ela se sente respeitada, né? Estas foram as dúvidas dos nossos participantes. Caso alguém queira ainda trazer algum questionamento, a gente pode aguardar ainda alguns minutinhos. Senão a gente pode já partir para encerramento. A Ângela aqui parabenizando. Acho que a gente encerra esse momento de dúvidas. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui agora à tarde. Agradecer imensamente a nossa palestrante, a doutora Denise, por compartilhar um pouco desse cuidado, né,
ao acolhimento à mulher nessa situação de gravidez indesejada. Então, muito obrigado, doutora, pela sua participação. E aproveitar e convidá-los para amanhã, dia 29, vamos ter a web palestra sobre práticas integrativas e complementares, uma experiência no município de Camaçari, aqui na Bahia, sobre Liangong em 18 terapias. Teremos a participação do acupunturista Alberto e da doutora Milena, trazendo esse tema aqui conosco, tá bom? Então, aguardo todos vocês e até amanhã no mesmo horário. Um abraço a todos, até mais.